Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h38, voltamos com o primeiro jornal e é com satisfação que nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Daniele Catânio, chefe da disciplina de cirurgia torácica da Faculdade de Medicina de Botucatu. E a gente vai falar a respeito do jubileu de ouro da cirurgia torácica. Doutora Daniele, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia, sou eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa disciplina na Rádio Prever. Eu acho que é importante a gente primeiro falar o que é a cirurgia torácica, né? E esses 50 anos, um jubileu de ouro, tem muita coisa para se comemorar, o avanço em tudo isso, né? Sem dúvida. Cirurgia torácica, eu até conto uma história interessante que eu coloquei no meu professor titular, no meu memorial, eu coloquei essa história. Quando eu era pequena, aliás, por sinal, eu estou fazendo 50 anos também, então eu jubilo junto com a cirurgia torácica. Olha só. Então dá para eu falar um pouquinho do que era a cirurgia torácica há 50 anos atrás. 50 anos atrás, quando eu era pequenininha, perguntava pro meu pai assim: o que seu pai faz? Ele é médico. Mas ele é médico do quê? Ele é cirurgião torácico. E todo mundo ficava assim: o que é isso? O que faz o cirurgião torácico? O que é isso? Ele opera coração? Eu falava: não, ele opera pulmão. Ele opera pulmão? Ah, então ele é pneumologista. Hoje em dia as coisas mudaram, o campo da cirurgia torácica aumentou muito e o cirurgião torácico hoje é conhecido como uma especialidade, não como era antes, o que é um cirurgião torácico. Mesmo pelo transplante de pulmão, que é um exemplo bem claro dessa prática que nós temos. E a exemplo de tudo, né? A medicina evolui bastante, né? A evolução também dessa cirurgia aconteceu, claro, né? Sem dúvida. No início, há 50 anos atrás, o que o cirurgião torácico basicamente operava era tuberculose. Tuberculose era um problema de saúde mundial. Era operado a tuberculose? Então, a tuberculose era operada. Eu soube que operava tuberculose. Em alguns casos específicos, sim. A tuberculose, às vezes, acontecia de ter supurações, de ter empiema, então ter infecções que necessitavam cirurgia. Muitas vezes tirar o pulmão ou então drenar, mas nos casos que tinham fibrose extensa do pulmão, era operado. Mas o que mais era o tratamento da tuberculose era, na verdade, vir para cidades de altitudes, de baixas temperaturas. Sim, isso eu lembro. E altas altitudes. Aliás, a nossa universidade começou com esse propósito, não foi? Exatamente. A nossa universidade começou, na verdade, o hospital foi criado para tratamento da tuberculose, mas ele não se desenvolveu porque nesses meandros a tuberculose já tinha tratamento, nós já tínhamos tratamento farmacológico. Então, o hospital foi criado para isso, mas ele não foi utilizado para isso. Até que resolveu-se criar, com muita luta do povo botucatuense, insistiu para que se criasse uma faculdade de medicina em Botucatu e que esse espaço desse hospital que estava abandonado fosse utilizado para a construção da faculdade de medicina. Isso foi, na verdade, uma luta do povo botucatuense perante o governo do estado de São Paulo. Então, o Hospital de Tratamento de Tuberculose acabou virando o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Naquele momento, a Faculdade FCMBB, né? Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Quer dizer, então houve uma evolução, inclusive no nome, né? Uma modificação no nome e tudo mais. Mas nesses 50 anos, doutora, muitos profissionais serão também homenageados, que passaram por aqui e fazem parte dessa história, né? Exatamente. É o que nós estamos prevendo, o que vai acontecer agora nesse final de semana, a partir de sexta-feira, iniciando com uma sessão solene, teremos a homenagem ao fundador falecido, professor Samuel Marek Heibshed, que foi o nosso fundador principal, que veio de São Paulo, exatamente da Universidade de São Paulo e do Hospital Albert Einstein, que estava recém-criado naquele momento, para compor a cirurgia geral, na verdade, que iniciou na Faculdade de Medicina e depois criou em 1975 a disciplina de cirurgia torácica, a qual ele se dedicou a vida toda até o seu falecimento há 2 anos atrás. Conheci muito ele, uma figura, não? Sim, uma pessoa fantástica. Nossa! Uma pessoa maravilhosa. Conversar com ele era uma coisa muito interessante, porque ele tinha também aquele sarcasmo dele, aquelas tiradas dele. Ele tinha sarcasmo e erudição. E era muito sabia agradável. Muito, né? Sabia e quando muito. ele falava, você tinha que escutar, porque ele acertava sempre. Ele sabia muita medicina. E é uma coisa que nós adquirimos e que nós trouxemos
E ele era muito Nosso direto fundador. também, né? As pessoas Sim. às vezes se assustavam com ele. Ó, você tá com isso, vai acontecer isso. E o cara, não é, ele deve estar brincando comigo, não. E era exatamente Exatamente. aquilo que ia acontecer, né? Ele era muito certeiro. Sem dúvida, sem dúvida. Era o preto no branco. Ele não fazia curva, não, hein? Não. Doutora Daniele, quantas cirurgias torácicas a gente tem ao mês aqui em Botucatu, hoje? Ao mês, fica mais complicado falar exatamente números ao mês. Tá. Porque depende dos procedimentos. Como nossos procedimentos são muito amplos, nós fazemos desde cirurgia torácica pediátrica, então nós operamos todo tipo de patologia pulmonar e torácica. Porque o tórax envolve não só o pulmão, mas toda a caixa torácica. Então, tirando o coração, tudo que tem no tórax é feito pela cirurgia torácica. Entendi. Então, aquelas deformidades de parede torácica, aqueles pectos, aquele peito de pombo, como as pessoas conhecem, ou aquele peito afundado, é o cirurgião torácico que faz. Doenças congênitas também é o cirurgião torácico. Doenças do pulmão, que as crianças acabaram de nascer, é o cirurgião torácico. Transplante, inclusive? Transplante de pulmão, sim. E aqui em Botucatu nós já fazemos transplante? Ainda não fazemos o transplante, nós fomos credenciados, ganhamos de presente o credenciamento para o transplante exatamente no ano em que fazemos 50 anos de fundação do serviço. Esse processo para credenciamento do transplante de pulmão, ele vem desde 2011, quando nós iniciamos o processo contratando um cirurgião torácico especializado em transplante, mas naquela época a infraestrutura não estava muito favorável, naquele momento ainda não estava um momento favorável para que nós iniciássemos. Então nós paramos, reestruturamos melhor, com auxílio óbvio do Hospital das Clínicas, e também reestruturamos a equipe com mais contratações, tamanho dessa mais equipe? Médicos. Essa equipe, hoje em dia, nós somos em 8 cirurgiões, 2 são médicos exclusivamente, e os demais são também docentes. Mas a ideia é trazer mais pessoas. Tem volume de trabalho? Ao ponto que fomos aumentando o número de captações e de transplantes. É claro que o transplante pulmonar é um procedimento de muita alta complexidade. Nem sempre os doadores de órgãos conseguem doar o pulmão, enquanto os outros órgãos são doados com facilidade, como a córnea e os rins. O pulmão é um órgão muito difícil de ser doado. Sensível, né? Muito sensível. Em traumas, por exemplo, você tem muito dano no pulmão. Então, ele é um órgão difícil de ser captado, de estar bom para o transplante. Então, são várias circunstâncias que fazem com que um mínimo de órgãos seja captado e seja possível transplantar. Porque geralmente o doador já está com o pulmão comprometido também, né? Exatamente, por conta da ventilação mecânica. Então, é um trabalho que vem desde o tratamento do paciente em UTI, aquele paciente que tem probabilidade de falecer, de ter morte cerebral e poder ter uma doação para transplante. Esses médicos da UTI já têm que começar a preparar. Preservando aquele pulmão ao máximo para poder ser aproveitado. Com vários protocolos que permitem que ele seja preservado melhor do que se não existisse. Então, isso já existe no nosso hospital há um bom tempo. Nós fazemos captação, mas o transplante ainda, como ele acabou de ser, nós acabamos de ser credenciados, isso aí acho que não tem um mês. Mas o restante está totalmente em andamento. Por enquanto, transplante não fizemos nenhum. Qual é o procedimento mais comum, vamos dizer assim, que com mais recorrência que vocês fazem lá na cirurgia torácica? Bom, tem 2 procedimentos que são usual. Isso. Aliás, 3. Usual, o arroz com feijão, que nós chamamos da cirurgia torácica. É drenagem de tórax. Drenagem de tórax por empiema, pus, né? Pneumonia com pus, por pneumotórax e outras circunstâncias, que é acúmulo de líquido, aquele negócio de líquido nos pulmões, nós fazemos a drenagem. Então, é o procedimento mais comum, que acontece em traumas também, em diversas circunstâncias. O segundo é traqueostomia. Traqueostomia, pacientes em UTI são muito comuns de serem submetidos à traqueostomia, então é um procedimento extremamente usual. E número 2, endoscopia respiratória. Então, broncoscopias também são procedimentos que fazemos muitos durante a semana, não só no centro cirúrgico, como também na unidade de endoscopia respiratória. É claro que nosso número de procedimentos varia absurdamente, desde pleuroscopia, quando existe câncer, então
teremos fazendo diagnóstico de câncer, mediastinoscopia, ressecções pulmonares, como a lobectomia, pneumonectomia, retirada de cistos, operações de bolhas enfisematosas em pacientes que têm DPOC, até o transplante. Doutora, durante o período de pandemia, um período crítico para o mundo, né? De muita tristeza, como é que foi o trabalho da equipe de vocês, sendo que doenças respiratórias têm muito a ver, né? O líquido no pulmão, a dificuldade de se respirar. Como é que foi o trabalho de vocês durante a pandemia? O trabalho nosso foi muito estressante. Até entre nós, nossos colegas, nós comentamos que a maioria dos cirurgiões descansou na pandemia, porque as cirurgias eletivas não se faziam. E quem sofreu uma sobrecarga absurda de procedimentos foi a cirurgia torácica. Porque afinal, os pacientes tinham pneumotórax, os pacientes com Covid entravam em uma unidade de terapia intensiva, e eles costumavam ter pneumotórax. Então, drenagens de tórax eram excesso, um número absurdo de drenagens que nós tínhamos que fazer. Além de tudo, a traqueostomia, porque é uma indicação mais ou menos no meio da pandemia. Inicialmente se falava em traqueostomia tardia, é uma traqueostomia realizada 15 dias após a intubação na UTI. Depois caiu esse tempo, que o ideal era se fazer a traqueostomia precoce nesses pacientes. Se pensar que o número de pacientes internados, intubados em UTI era enorme, então tínhamos inúmeras traqueostomias para serem realizadas durante a pandemia. Foi um período bastante estressante. Olha, doutora, eu me lembro que eu estava em São Paulo conversando com um dos diretores dos maiores hospitais de São Paulo, renomado, e aí em algum momento caiu o número de óbitos. Falei, o que aconteceu, né? Vocês estão acertando? Ele falou, olha, que agora o pessoal nosso está começando a aprender a fazer a traqueostomia, entubar, porque não existia a quantidade necessária de profissional treinado para isso, né? E aí todo mundo teve que fazer um pouquinho, quer dizer, aqueles outros médicos, os enfermeiros, sei lá, os assistentes, ninguém sabia fazer. E no começo, muita gente perdeu até a vida por causa de um procedimento que não era usual fazer e não conseguiu fazer ou na quantidade ou com a habilidade que vocês tinham. E eu tenho certeza, então, que nesse momento vocês foram, assim, fundamentais no sentido não só de fazer, mas também de estar orientando. Vocês devem ter feito muita, assim, reciclagem, chamando pessoas, fala o seguinte, é assim que faz certo isso, porque não era habitual, né? E de repente tinha um número, assim, fora da realidade. Sim, tinha um número fora da realidade e nenhum consenso mundial, e nenhum trabalho, e nenhum ensaio clínico, nenhum dos estudos demonstrava a que momento isso deveria ser feito. E recentemente, isso foi sexta-feira retrasada, nós tivemos uma aluna da pós-graduação, uma aluna minha da pós-graduação, inclusive defendeu uma dissertação de mestrado com esse respeito. Quando realizar a traqueostomia na Covid. Nós levantamos todos os trabalhos existentes na literatura, onde havia grupos de pacientes que foram submetidos à traqueostomia e que não foram, e não, através de estudos analíticos, então estudos estatísticos, nós não conseguimos chegar a uma conclusão do melhor momento. Então, não existem estudos que mostrem qual o tipo de traqueostomia fazer, porque existe uma técnica que é totalmente fechada, que é uma técnica minimamente invasiva, e tem uma técnica que é aberta ao usual, a do dia a dia, é que mais é utilizada. Então, não conseguimos chegar a nenhuma conclusão se a traqueostomia tem que ser feita por uma técnica ou outra, mas a conclusão que nós chegamos é que tem que ser feita por um profissional treinado e precocemente, o mais rápido possível. É o que a gente percebe, doutora, que nem hoje na medicina, muita gente procura aquelas especialidades que são mais rentáveis, né? Escolher uma como a sua, que não é um negócio assim que é tão comercial, né? Que você não tem tanto consultório, quer dizer, não tem tanto nome, o cara é isso, é aquilo, cardiologista, ou é qualquer outra especialidade hoje, né? Os dermatologistas, qualquer um ganha muito dinheiro, né? Escolher isso é uma opção difícil hoje, né? Para quem está estudando medicina, porque você vive mais reclusa no hospital, né? Não tem seu nome nos letreiros, quer dizer, vocês estão ali escondidinhos, né? Mas fazendo um serviço maravilhoso. Eu acho que a partir do início do século XXI,
Isso mudou um pouquinho com relação ao cirurgião torácico. O cirurgião torácico operava desgraça, que era câncer de pulmão e tuberculose, câncer de pulmão. Ninguém sobrevivia àquela época, que hoje os tratamentos mudaram, as cirurgias mudaram, operamos precocemente, fazemos prevenção do câncer de pulmão. Então isso mudou um pouco, mas melhorou principalmente porque alguns procedimentos que antes não eram tão estéticos e minimamente invasivos, hoje nós fazemos e são minimamente invasivos. Um exemplo são as cirurgias de correção das malformações do tórax, que são aquele peito escavado e peito de pombo, e outra é a cirurgia para hiperidrose. A cirurgia da hiperidrose foi uma virada do século realmente 21. Hiperidrose é o suor excessivo nas mãos, nas axilas, na face e nos pés. Isso mudou muito a projeção do cirurgião torácico já no início do século 21. É o cirurgião torácico que faz isso? É o cirurgião torácico que faz isso. Nunca imaginamos isso, não, Márcio? Não, eu sabia. Mas eu você sabia. É especialista? Não sou especialista. Eu sabia por justamente ter pela sua convivência aqui, né? O dia a dia do jornal, você bem acaba... amplo. Inclusive, eu não sei qual a terminologia certa, quando, de repente, o homem, né? Ele tem o peito, né? Existe uma cirurgia específica para isso, que talvez seja uma dessas que você acabou de citar, né, doutor? Exatamente, também tem uma cirurgia específica que é retirada das mamas. Retirada das mamas, que também, até por questões estéticas, né? O garoto numa aula de educação física ou no esporte com os amigos, ele fica incomodado de tirar a camiseta. Isso é muito comum, acontece muito isso, né? Exatamente. As deformidades torácicas trazem muito constrangimento. E elas são cirurgias, no que nós chamamos, são como cirurgias plásticas, mas não é o cirurgião plástico que faz esse tipo de procedimento, é o cirurgião torácico. A maioria dessas doenças não leva a um comprometimento pulmonar ou cardíaco. Elas são estéticas, realmente estéticas, igual o peito de pombo, o peito afundado. Geralmente são garotos, e esses garotos não têm coragem de tirar a camisa jogando futebol. Isso mesmo. Então, entramos nessa parte da cirurgia elas já nascem assim, plástica. essas pessoas já nascem nascem assim, só vai se intensificando ao longo dos anos. Mas já dá para se perceber no início da vida infantil que existe essa deformidade. E é muito traumático para os pacientes. Claro, imagina. É genético também isso? Não é genético, não tem causas genéticas e não tem ligação. Se o pai tem, o filho pode ter também. Geralmente não. É uma malformação que pode acontecer, tem outras muito mais incomuns, mas é uma malformação do desenvolvimento e não é genético. Qual o caso mais difícil, mais emblemático, assim, aquele que chamou mais atenção da doutora nesses anos todos? Mais emblemático? Nossa, tem vários casos difíceis e emblemáticos, alguns casos tristes, alguns casos felizes, mas eu digo que o câncer de pulmão, ele continua sendo o mais emblemático, o mais difícil. Apesar de ter melhorado, a melhora no tratamento do câncer de pulmão não progrediu igual aos outros cânceres, como no início do século 21, o câncer de cólon e o câncer de mama eram causas de morte altíssimas, tanto em homens quanto em mulheres. O câncer de mama houve uma progressão muito boa de tratamento e de prevenção. O câncer de cólon também houve uma prevenção em tratamento e prevenção. Agora o câncer de pulmão não. Atualmente nós temos rastreio do câncer de pulmão, campanhas de prevenção. Inclusive nós estamos nas vésperas do Agosto Branco. O Agosto Branco é o mês de conscientização do câncer e prevenção do câncer de pulmão. Então nós vamos fazer o câncer de mama, se não tratado, evolui para um câncer de pulmão ou não? Não, o câncer de mama não evolui para um câncer de pulmão. Porque está muito perto ali, a gente tem essa impressão, essa sensação. Ele pode sim invadir a parede torácica, comprometer linfonodos e dar metástases para o pulmão. Mas ele não se torna um câncer de pulmão. Ele é um outro subtipo. O problema do câncer de pulmão para tratamento e a grande dificuldade é que existem muitos subtipos. Nós não temos como câncer de mama, tem o adenocarcinoma. Basicamente, é muito mais fácil de fazer o tratamento de um subtipo específico. No câncer de pulmão, não. Nós temos o adenocarcinoma, nós temos espinocelular, nós temos as pequenas células. Então, temos diferentes tipos de células dentro do pulmão. O pulmão é um órgão extremamente complexo. Parecer que ele é só uma bexiguinha, são duas bexiguinhas. Ele é um órgão extremamente complexo, com uma série de células diferentes. E pode haver câncer em qualquer uma dessas células que são diferentes.
para cada uma delas o tratamento é completamente diferente. Então, ele sim, o câncer de pulmão, ele é emblemático. Nós recebemos pacientes em estágios muito avançados de doença. Isso é um problema seríssimo. Por isso que a grande importância da prevenção e do diagnóstico precoce. O tabagismo é uma coisa que deve ser extremamente combatida, porque a incidência talvez do câncer de pulmão tem a ver com o tabagismo. Agora também para o pulmão deve ser um desastre, sim, né? O grande problema do tabagismo, o grande problema não, um grande fator importante é que o tabagismo é a única causa evitável de câncer de pulmão. As demais causas não são evitáveis, né? Porque são inalações. Enfim, pulmão é um órgão respiratório. A todo momento nós estamos em contato com agentes que podem ser potencialmente cancerígenos. Verdade. Então, a única causa evitável é a cessação do tabagismo. E as pessoas não evitam. Eu conheci uma moça, né? Chama Roscaia, lá em Brasília, um tempo atrás, filha do meu amigo Sidney, e ela teve um câncer de pulmão com 12 anos. Ela extraiu um pulmão, ela vive com um pulmão só, né? Com algumas limitações, obviamente, né? Ela não pode correr, não pode fazer grandes esforços, mas ela está agora com 30 anos e sobrevive com um pulmão só, né, doutora? Sobrevive, sim. Dependendo de como a função pulmonar, principalmente quando nós temos que retirar pulmão em crianças pequenas. Ela tirou com 12 anos. Nós podemos retirar, sim. A função pulmonar da criança pequena está totalmente preservada. É claro que em casos que não houve um bom desenvolvimento intrauterino, por tumores muito grandes, e o pulmão bom não conseguiu se desenvolver direito por causa de compressão, aí é mais complicado de que se sobreviva e fique bem. Mas, sim, crianças podem viver com pulmão, mesmo adultos, até menos do que um pulmão. Porque o pulmão do lado direito, ele tem 2 partes. Aliás, 3 partes. E o pulmão do lado esquerdo, ele tem 2 partes. Então, ele é dividido em pedaços. Então, nós temos 5 pedaços de pulmão. Só que o pulmão direito e o pulmão esquerdo, eles têm mais ou menos, são bexigas mais ou menos iguais. Então, às vezes, você pode te retirar um pulmão inteiro à esquerda e sobrar só 2 pedaços da direita, que teria 3. Pode-se, isso acontece. Mas é claro que pode levar a uma limitação. Mas você pode viver até com menos do que um pulmão só. Que loucura, nossa, gente. Que loucura. Inimaginável para nós, né? Nossa, realmente é inédito essa informação, né? A gente sabe de pessoas que vivem com um pulmão só, né? Ao longo da vida a gente já conheceu, inclusive, que são pessoas que têm uma limitação, né? E vão ficar com essa limitação, mas vão ter a vida aí. Doutora, nesses 50 anos tem uma programação específica do que vai acontecer? Sim, tem uma programação específica que a gente está trabalhando com muito carinho nessa programação desde o ano passado. Então, inicialmente teremos a sessão solene no Salão Nobre da Faculdade de Medicina de Botucatu, dia 1º, sexta-feira, às 14 horas da tarde. E para essa sessão solene estão todos convidados, todos que estão ouvindo a gente podem comparecer. A entrada está aberta, é gratuita. E será um prazer para todos nós, todos os nossos pacientes que estejam nos ouvindo também. Vai ser uma honra tê-los conosco para comemorar esses 50 anos de história que a cirurgia torácica da Faculdade de Medicina de Botucatu está fazendo. Então, das 14 às 18 horas, teremos a sessão solene com a apresentação do hino nacional, uma surpresinha lá pro fim que eu não vou contar, mas quem comparecer vai ver o que teremos de programação. E enfim, para esse evento, além de termos todos os ex-residentes, praticamente todos que puderam comparecer, formados na Faculdade de Medicina de Botucatu, na cirurgia torácica da Faculdade de Medicina de Botucatu, que vão fazer homenagem ao Dr. Samuel Rebsched, que foi o nosso fundador. Demais autoridades vão estar presentes, como o secretário de Saúde, que também é o vice-prefeito de Botucatu, Dr. André Espadaro, e mais autoridades da Faculdade de Medicina de Botucatu. Mas teremos também uma presença dos maiores cirurgiões torácicos do Brasil, que vão nos agraciar aqui em Botucatu. Isso que eu digo de todo o Brasil, é do Brasil inteiro mesmo. Teremos cirurgiões torácicos chefes e fundadores de serviço do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de Manaus, então do Amazonas, de todo o Nordeste, de Brasília. Beleza.
Então, vai ser um congraçamento, inclusive. Vai ser um congraçamento. Os maiores cirurgiões torácicos do Brasil estarão aqui. E os maiores nomes em transplante pulmonar, que são os chefes do Albert Einstein e do INCOR, que é o Dr. Manuel Paulo Pego Fernandes, também estará aqui conosco. E o Dr. JJ Camargo, que é o chefe do pavilhão, primeiro serviço de transplante de pulmão do Brasil. Também tem um número muito grande de transplantes pulmonares. Enfim, essa reunião nossa começará na sessão solene e depois vamos nos retirar para fazer reuniões e para comemorar e contar a história da cirurgia torácica no Brasil. Quantas histórias, com todos imagina. esses nomes no dia primeira noite e no dia 2. Parabéns pelo evento. Botucatu se sente honrada de estar recebendo pessoas tão ilustres, né? Que ajuda também a construir sua história, e acho que essa troca também de experiência, informação, sempre engrandece a todos, né? Vocês com ele, eles com vocês. Magnífico. Muito obrigado. Essa reunião nossa vai ser a base do evento, a história da cirurgia torácica, do livro, a história da cirurgia torácica no Brasil, que é um livro que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica pretende publicar para que a história da cirurgia torácica nunca seja esquecida. Afinal, já perdemos alguns grandes nomes dos nossos mestres fundadores e agora nós pretendemos manter a vida da cirurgia torácica e como foi toda a nossa trajetória ao longo desses 50 anos com esse livro que vai ser idealizado e lançado aqui com nossa reunião. Doutora Daniela, muito obrigado pela presença, tá? E parabéns pelo trabalho desenvolvido, que às vezes anônimo, né? E dos objetivos dessa entrevista também é mostrar o trabalho fundamental que vocês realizam na Faculdade de Medicina, na cirurgia torácica, que comemora os seus 50 anos. Muito obrigado e parabéns, viu? Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.